Vamos lá, hoje é dia de participação da Rede Nossa São Paulo aqui no Bom para Todos. E a rede, ela fez um mapeamento que mostra a distribuição desigual de leitos de UTI vinculados ao SUS no município de São Paulo. E é sobre os resultados desse mapeamento que a gente conversa agora com a Carolina Guimarães. Oi, Carol, tudo bom? Tudo bom? Prazer estar aqui de novo com vocês. Exatamente, a gente fez esse levantamento é, na última semana sobre os leitos de UTI na cidade de São Paulo conveniados ao SUS. Eles podem estar em hospitais municipais, estaduais e também em hospitais privados. Esses dados são de fevereiro de 2020, a gente tentou conseguir de março, porém não estavam disponíveis ainda, e eles vêm do DataSUS. Os resultados mostram o que você já falou, né? Essa tragédia anunciada muitas vezes que deixa as pessoas mais vulneráveis sem essa resiliência para poder responder a essas grandes crises. Então, vemos que é uma distribuição muito desigual. Três das 32 subprefeituras concentram 60% dos leitos, enquanto temos 7 subprefeituras, especialmente periféricas, tem uma que é a Lapa, que distorce um pouco essa análise, né, que não tem nenhum leito de UTI. Ou seja, a gente está falando de 1.221 leitos de UTI conveniados ao SUS. E aí você vê que é muito difícil você falar de média na cidade de São Paulo, porque a OMS, ela recomenda de 10 a 30 leitos a cada 100 mil habitantes. Se você for fazer uma média, você agora na cidade de São Paulo, só falando dos conveniados, você tem 10,3, o que a gente estaria dentro da média. Mas tem subprefeituras que não tem nenhum, enquanto, por exemplo, a subprefeitura de Pinheiros tem 123 leitos a cada 100 mil habitantes. E tem subprefeituras que tem zero. Então, quando você ainda soma isso aos leitos da rede privada, a média sobe muito, para 28,2. Ou seja, isso coloca a pessoa que tem um seguro privado completamente em uma vantagem, porque ela pode usar tanto os leitos de UTI do sistema privado como o do SUS. Então, as pessoas realmente que têm que utilizar esses leitos conveniados, eles têm um grande desafio, especialmente quando você tem que se deslocar nesse momento que estamos, com frota diminuída, de repente, você está com o Covid, então você pode passar para os outros, você também pode se pôr em risco. Então, ter esses equipamentos distribuídos no território é muito importante. Essas 3 subprefeituras que concentram 60% dos leitos de UTI do SUS no município são a subprefeitura da Sé, Pinheiros e Vila Mariana. E a gente tem falado muito sobre São Paulo, as iniciativas tanto do governo quanto do município, e são atitudes que têm sido referência em relação a medidas emergenciais durante esse momento de coronavírus. No entanto, com esses números, a gente vê que estamos muito distantes da equidade social, de fato, que queremos no município de São Paulo. Exatamente, eu acho que a gente mostra realmente um protagonismo em responder a essa crise, mas a gente também mostra uma deficiência de poder planejar a longo prazo e uma distribuição de equipamentos, de serviços nesse território. Então, é assim, não é culpar essa gestão, mas culpar as várias gestões, os vários desafios, os egos políticos, a distribuição realmente de renda que vem acontecendo e que nos coloca nessa posição atual. Sim, vocês Eu acho trazem, que, inclusive, uma informação. Diga, complemente, por favor. não, o que é interessante é ver que você, por exemplo, tem essa iniciativa agora dos hospitais de campanha, que estão fazendo 1.600 leitos em 3 hospitais. Porém, esses leitos não são de UTI, eles são para desafogar os hospitais que têm leitos, para que os hospitais recebam apenas as pessoas com maiores níveis de complexidade. Então, você vê que existe essas respostas, mas não dá para você responder anos de deficitários, anos de falta desse planejamento distribuído no território. Inclusive, vocês trazem a informação de que, por exemplo, espera-se a inauguração de hospital na Vila Brasilândia, o que vai aumentar o número de leitos na periferia,
mas vale lembrar que esse hospital é uma demanda da população da Zona Norte há pelo menos 30 anos. Essas obras foram iniciadas em 2015, deviam ter sido concluídas em 2017 e esse hospital ainda não foi entregue. Exatamente. São muitas deficiências, e aí você pode levar isso para várias frentes, né? Não só saúde, mas você também está falando de habitação, de higienização. Então, agora você tem que dar respostas emergenciais e você realmente vê que esse desfalque te coloca num lugar mais vulnerável. E aí você começa a fazer esses diferentes cruzamentos e você acaba vendo sempre as mesmas conclusões, essa dicotomia entre centro expandido e periferias. Então, quem estão nas periferias? As pessoas mais pobres, com rendas mais baixas, as pessoas negras ou pardas, pessoas com menos trabalhos formais. Então, você sempre acaba, em qualquer momento, tanto em momentos sem pandemia ou com pandemia, sempre vai ter uma bolha da sociedade que vai estar sempre em vantagem. E eu acho que a gente está falando muito em reflexão e janela de oportunidade, e eu realmente espero que essa janela de oportunidade possa trazer esse tema da desigualdade para o centro do debate político para o futuro, porque é o que a gente vem insistindo, a Rede Nossa Paulo vem insistindo. A cidade não começa a cada 4 anos, a cidade tem que ter uma visão de longo prazo. E especialmente agora, quando a gente vê que vai ter mais crises, sejam elas climáticas ou sejam elas de pandemia, a gente tem que se preparar. Para além dessa questão relacionada diretamente à saúde, mas, por exemplo, a renda básica é discutida há muito tempo, é que agora se aprovou uma renda básica emergencial. Mas é como você diz, são medidas que são necessárias não só em momento de pandemia de coronavírus, são discussões que agora estão sendo finalizadas, mas que precisam ser a longo prazo, não só agora nesse momento. Exatamente. Eu acho que quando a gente pensa em cidade, a gente tem que pensar no coletivo, nas externalidades positivas e negativas das ações. Então, quando você pensa em renda básica, você pensa que isso também fomentaria o mercado, isso fomentaria, não teria pessoas na rua. Então, é uma questão ética, é uma questão política, é uma questão econômica. E aí, se você coloca essas pecinhas todas, faz sentido para todos, temos vantagens para todos. Só que a gente não pensa assim, e a gente tem que pensar nesse ciclo, né? Porque todo mundo estamos nesse território e essas vantagens e desvantagens, óbvio que tem reflexo nas nossas vidas. Então, eu acho que muita gente está positivo nesse sentido de fazer com que esse momento seja esse momento de reflexão. Mas aí a gente realmente não pode tentar correr para voltar para o normal ou quase normal, porque na verdade não era normal, né? É voltar ao mesmo, dando um passo para trás. Mas a gente tem que ser corajoso e também a gente tem que continuar monitorando essa política, né? Eu acho que alguns caminhos podem surgir disso. E eu realmente espero que essa reflexão ela seja continuada e contínua e que a gente sempre lembre desses momentos de dificuldade e como a gente pode estar mais resiliente da próxima vez a esse tipo de situação. Como você bem colocou, uma janela de oportunidade, devemos encarar dessa maneira. Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo, muito obrigada e até a semana que vem. Um beijo. Obrigada também. Tchau, tchau.